Olá pessoal, eu me chamo Jonathan Scheid e eu vou apresentar o nosso trabalho intitulado Método Simplificado de Desagregação de Energia aplicada a redes contendo prosumidores. Os autores sou eu, o Sérgio Hafner, Bibiana Ferraz, Luiz Alberto Pereira, Mariana Rezener e Eduardo Fink. Certo. Nossa apresentação, então, ela está organizada por uma introdução inicial, os nossos objetivos, a apresentação da metodologia de desagregação do consumo líquido proposta, alguns dos nossos resultados e conclusões, e por fim as referências utilizadas. Com a grande crescente demanda por energia elétrica, então o sistema elétrico se expandiu a partir de grandes centrais geradoras, onde a gente tem um fluxo unidirecional de energia elétrica, da geração para a carga, mas isso teve alguma modificação com a proliferação de recursos energéticos distribuídos, que dessa forma surgiu a possibilidade de termos um fluxo bidirecional de energia elétrica na rede, o que transformou todo o sistema elétrico. Então, esse fluxo bidirecional, como ele parte da unidade consumidora, que aqui vamos tratar como unidade prosumidora, ele tem então três metodologias de medição desse consumo e dessa geração. E cada uma dessas formas de medição, ela interage de uma forma diferente, então, com a curva de carga. Então, nesse trabalho, a gente vai dar um foco especial ao sistema mais utilizado aqui no Brasil, que é o sistema de medição bidirecional do consumo e da geração líquida. Então, como que isso funciona? A gente tem aqui em preto a curva de carga e em vermelho a curva de geração. Quando a curva de carga ela tem valor superior à curva de geração, o medidor vai registrar consumo. A partir do momento que a geração entra e começa a superar o consumo, o medidor vai passar a registrar a geração líquida, que no caso seria essa parcela inferior. E como podemos observar, tem uma grande parcela da energia que ela não passa por esse medidor, ela não é registrada, que seria o autoconsumo dessa unidade prosumidora. Então aí surge da necessidade de conhecermos essa parcela da energia, porque ela pode ter algum impacto então no nosso sistema de distribuição. Então, os objetivos do nosso trabalho são a desagregação energética de prosumidores a partir de medições líquidas mensais de consumo e geração, classificar adequadamente uma unidade prosumidora, melhorar a previsão de demanda de uma rede de distribuição e melhorar o planejamento dessas redes de distribuição. Então, para a metodologia, nós precisamos de alguns dados de entrada, que seriam curvas de carga típicas, que representam diversas classificações de consumidores e representem dias úteis, sábados e domingos. A gente precisa também do histórico mensal de consumo e geração, similar ao que vem nas faturas da energia. A potência instalada da geração fotovoltaica nessa unidade prosumidora e de uma geração de referência que represente então a geração de uma unidade prosumidora com 1 kW pico, que tem a base na irradiação e na temperatura. Então, a nossa metodologia segue algumas premissas. A energia consumida e injetada, então elas estão sujeitas à variação sazonal. A energia injetada, então, ela tem que ser compatível com a potência dos equipamentos. É possível estimar, então, a geração de referência. O que isso significa? Que a gente precisa ter dados de irradiação e temperatura em um local próximo a essa unidade prosumidora. E a geração fotovoltaica está instalada de forma otimizada e com elevado rendimento. Ou seja, os módulos estão orientados de maneira otimizada e o equipamento, como um todo, ele possui um alto rendimento.
Bom, e a geração bruta mensal estimada, ela considera um fator de eficiência único para todo ano, mas ele é calculado para cada unidade consumidora. Certo? Então, iniciamos pela classificação dessa unidade consumidora. Como podemos observar, a classificação pelo consumo registrado na fatura ela seria incorreta, porque uma grande parcela desse consumo é o autoconsumo e que ele não está presente na fatura. Então, a gente precisa inicialmente estimar a geração bruta. Dessa forma, a gente assume um KUC igual a 1 e utilizamos esta relação que leva em conta KUC, a potência instalada e a geração de referência, para estimar a geração bruta mensal dessa unidade consumidora. A partir dessa primeira estimativa da geração bruta, a gente pode estimar então o consumo bruto mensal dessa unidade consumidora, que seria consumo bruto estimado é igual ao consumo líquido registrado mais geração bruta estimada menos a geração líquida registrada. E dessa forma a gente pode determinar consumo bruto médio estimado e o fator de sazonalidade dessa unidade consumidora. Então, a partir dessa primeira estimativa, podemos determinar curva horária de consumo e geração bruta. As curvas de consumo são determinadas distribuindo esse consumo sobre curvas de carga típicas para dias úteis, sábados e domingos, e a geração bruta segue a própria relação ali com base na geração de referência. Então, podemos calcular os valores líquidos horários de consumo e geração, tendo em vista o sistema de medição que é utilizado, apenas um valor é registrado a cada hora, né? O valor maior é registrado e o outro valor tem um valor nulo. E o somatório desses valores horários, então, vai resultar nos valores líquidos mensais de consumo e geração. Bom, mas esse valor ele vai ser calculado, então, para o valor de KUC inicial. O que a gente precisa fazer no próximo passo seria determinar o valor de KUC daquela unidade consumidora. O valor de KUC que representa, então, o fator de eficiência dessa unidade. Como que funciona então o cálculo do fator de eficiência? A gente então, para encontrar o fator de eficiência, a gente quer o fator KUC que minimiza a seguinte função objetivo, que está relacionada à geração líquida registrada anual menos a geração líquida estimada anual. Então, a diferença entre o valor registrado e estimado é o que a gente quer minimizar. Então, o processo se inicia com o valor de KUC igual a 0,5. Dessa forma, o valor estimado da geração tende a ser abaixo do valor registrado. E a gente incrementa, então, KUC em 0,1 até que ocorra uma mudança nessa relação. Ou seja, a partir do momento que o valor estimado da geração líquida supere o valor da geração líquida registrada. Então, dessa forma, a gente vai ter um novo intervalo, como por exemplo, de 0,9 a 1. E nesse novo intervalo, a gente vai realizar uma busca uniforme, de forma que a gente divide o intervalo a cada centésimo de unidade, como aqui no exemplo. E dentro desse novo intervalo, a gente busca então o fator KUC que minimiza o valor da nossa função objetivo. Então aqui a gente tem as ocorrências do fator KUC para 128 unidades consumidoras. Dessa forma a gente pode observar que a maioria das ocorrências está entre 0,5 e 1. Temos uma parcela significativa entre 1 e 1,5, o que significa que a potência instalada real pode ser um pouco maior do que a gente tem registrado no nosso banco de dados. E
Algumas outras ocorrências em valores extremos, DK, indicam que a nossa base de dados pode conter algum erro com relação aos registros. Então, comparando o valor líquido estimado e o valor líquido registrado, a gente pode observar que a metodologia aproximou muito bem, então, a geração líquida. A gente observa que aqui mês a mês que sempre o valor, ou pelo menos na maioria das vezes, o valor calculado e o valor registrado estão muito próximos. Enquanto o consumo a gente tem algumas diferenças, mas que ao longo do ano essas diferenças são compensadas, onde em alguns meses a gente estima um valor maior do que foi registrado, e em outros meses a gente estima um valor abaixo do que foi registrado. Então, verificando que a aproximação do valor registrado e do valor estimado ela é satisfatória, nós podemos comparar então o valor bruto estimado com o valor líquido registrado. Então, aqui para o consumo, a gente pode observar que o valor bruto estimado ele tem uma parcela significativa a mais do que o valor que foi registrado para o consumo nessa unidade consumidora, o que indica que uma boa parte da energia não está circulando pelo sistema de distribuição e que em algum momento essa energia pode ser necessária, né, que o sistema tenha que suprir essa energia que não está sendo registrada geralmente. Aqui a gente pode ver então em detalhes como que a metodologia se comporta, né, ao longo de 7 dias. Aqui a gente pode observar os 4 primeiros dias de consumo, a área em azul, são as curvas típicas para dias úteis. A gente tem um sábado e um domingo também, e por fim mais um dia útil. A gente observa também a curva da geração de referência para essa unidade, multiplicado já pela potência instalada e pelo fator K. Então, em verde, a gente pode observar o valor injetado de potência na rede, que é a parcela da geração que é excedente ao consumo. Então, as nossas conclusões. Nesse trabalho, foi proposto um método de desagregação simplificada na medição líquida mensal de prosumidores. O método apresentou estimativa satisfatória, né, com relação ao consumo e à geração para unidades consumidoras com geração distribuída. A utilização de curvas de carga de dias típicos para distribuir a energia que é mensal, né, por todas as horas do mês, se mostrou uma aproximação bastante satisfatória da demanda real dos consumidores. E também a acurácia do método está diretamente relacionada com a qualidade da representação do padrão de consumo da unidade consumidora. Então, aqui vale ressaltar que a importância da correta classificação da unidade consumidora, porque se a curva de carga que utilizarmos não representa bem os padrões de consumo, a acurácia do método fica insatisfatória. Mas quando isso é feito de maneira correta e a curva de carga representa bem esses padrões de consumo, o método tem bons resultados como foram mostrados anteriormente. Então aqui estão as nossas referências e muito obrigado.